sente a presença dele. Aleluia. Deus está conosco, né, irmão? Aleluia. Eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu acho que faz um tempão, eu acho que eu tenho que ler essa passagem, mas a palavra de Deus ela se renova, não é, amados? Aleluia. E vai renovar a nossa vida, né? Vai fortalecer a nossa fé. Ela tem esse poder. A palavra do homem não, mas a palavra de Deus tem. Por isso que é importante a gente ser ministrado pela palavra, a gente escutar a palavra de Deus, porque a nossa fé, ela cresce. Amém? Glória a Santíssimo. Isaías capítulo 6 está escrito assim: a visão de Isaías e o seu chamamento. Glória a Santíssimo. Vou ler. Então, Isaías capítulo 6 está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui é o profeta Isaías falando, né, dessa visão que ele teve. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, amém, amados? Então essa passagem aqui, ela é interessante porque está dizendo no início que teve a morte do rei Uzias, né? Então o rei ali de Judá morreu. E eu creio que nesse momento o profeta Isaías, ele entra no templo, ele não devia estar feliz. Por quê? Porque quando a gente lê um pouco mais, a gente sabe que os assírios, eles estavam devastando as nações, e eles estavam chegando até Judá, até o povo de Deus. Deus até permitiu, né? Porque na verdade o povo se afastou da sua lei, se afastou da sua presença, né? E a gente aprendeu que quando alguma coisa acontece na vida de uma pessoa, não é porque Deus fez, é porque foi a semeadura da pessoa, porque ela plantou, ela colheu, né? Então ali como a nação, um número grande de pessoas se afastaram de Deus, se afastaram da presença dele, não estavam mais levando em consideração, se envolvendo com coisas que não tinham nada a ver com a palavra, com a lei. Aí eles plantaram dessa maneira e o povo da Síria estava vindo para destruir também Judá. Então, quando Isaías ele entra no templo, Uzias tinha morrido, o rei tinha morrido, e ele sabia dessa situação que Judá estava enfrentando, estava correndo o risco mesmo de ser devastada a cidade ali, o povo, de morrer. Ele entra lá no templo e ele tem aquela visão do Senhor. Olha que coisa mais linda, né? Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Já pensou, você entra no templo, de repente Deus abre a tua visão espiritual e você vê a realidade da vida qual é, a realidade espiritual qual é? Ele viu ali Deus assentado num alto e sublime trono, e os serafins, né, diante do Senhor clamando: Santo, Santo, Santo. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é santo, né? O nosso Deus, ele é um Deus de santidade, ele é puro, no sentido de ser santo, né? E aqui
E ele fala, ai de mim que eu estou perecendo, ai meu Deus, estou morrendo, né? Ele está diante de um Deus totalmente santo, que enche ali o templo, né? Os serafins estão clamando diante dele, ele vê tudo, que eles ficam mesmo, a palavra fala que eles ficam diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, clamando santo, 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 né? Então ele fala, meu Deus, eu estou perecendo, porque independente do chamado, independente do que Deus tinha para ele, ele reconheceu a sua fraqueza, o seu erro, o seu pecado. E ele falou, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, a sua fraqueza. Ele estava ali reconhecendo diante de Deus. Mas antes de eu seguir para falar sobre isso, o interessante é que eu creio que não somente Isaías, mas o próprio povo de Judá estava triste porque o rei tinha falecido, o rei tinha morrido. E quando ele entra ali no templo, Deus se revela com aquela visão. Eu creio que é assim, mais ou menos assim, olha, não tem ninguém reinando, não tem ninguém no trono agora, morreu, mas eu continuo reinando. Deus, ele continua reinando, independente de quem está no trono, independente de quem está reinando, independente de quem tem autoridade máxima no país, o Senhor continua reinando, ou seja, ele continua com o controle da humanidade nas suas mãos, ele continua com o controle da tua vida nas mãos dele, da minha vida nas mãos do Senhor. Era isso que ele queria mostrar para o rei Isaías, para o profeta Isaías. Ele, olha, pode não ter ninguém, mas eu continuo aqui, né? Eu tenho tudo nas minhas mãos a força e a poder, e não acontece nada se o Senhor não permitir, não acontece nada se ele não permitir, nem na minha, nem na sua vida, aleluia, porque eu creio que aquela visão que ele deu para o profeta foi uma visão de conforto, não é? Uns falam, a Bíblia não fala que ele era sobrinho do rei Uzias, mas a gente sabe que ele tinha acesso ali ao palácio, ele tinha acesso àquelas pessoas ali de autoridade, então ele tinha uma certa convivência. Ele também ficou triste, com certeza, creio eu, né? Certeza de fé, porque ele também estimava, ele era usado por Deus, né? E quando ele fala, ai de mim que estou perecendo, ele está falando da sua realidade. Mas quando a gente pensa no problema sério que estava acontecendo ali, que ia poder acontecer, os assírios acabaram com o povo de Judá, e ele vê que é Deus que está no controle, isso serve para mim e para você. Não importa a luta que eu e você estejamos passando, né? Às vezes você olha, não tem ninguém reinando, não tem ninguém com autoridade para me ajudar, né? Para ajudar esse povo, para ajudar a vida das pessoas, mas aquele que tem autoridade máxima, aleluia, ele continua fazendo a diferença na nossa vida. Porque eu sempre falo, eu não dependo, falo sempre minha mãe, falo do meu irmão, e falo aqui também, eu não dependo do homem, eu não dependo do homem, irmãos, eu não dependo, nunca dependi do homem, eu dependo de Deus, aleluia. E você também, viu, você não depende do homem não, você depende de Deus, porque é Deus que move na nossa vida, ele usa pessoas, sim, ele usa, e nós temos que ser gratos pelas pessoas que o Senhor usa, né? É um instrumento de Deus para a nossa vida, mas na verdade o mover tem lá do trono da graça, o mover tem lá do alto, o mover tem do Senhor, que reina, que é santo, que é justo, e que ele não deixa os seus de qualquer maneira, ele não vai te deixar desamparado, ele não vai te deixar desamparada, aleluia, porque a essência do Deus que nós amamos, que nós servimos é amor, a essência dele. Eu achei tão bonito outro dia que a professora falou, Deus não tem amor, ele não tem amor, ele é amor, aleluia. Ele não tem amor para te dar, ele é amor, ele é o próprio amor. Por mim, por você, ele se dá, por mim e por você, né? Se ele tinha o seu único filho, ele deu por amor a mim e a você, você acha que ele vai negar mais alguma coisa? Não vai, irmãos, porque o filho simboliza o amor, o maior amor que a gente tem na nossa vida, é simbolizado por um filho, por uma filha, né? E ele tinha Jesus, ele tinha ele, somente ele entregou, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira, foi uma coisa tão grande, tão surreal, como dizem, que ele entregou aquilo que ele mais amava por você. Sabia que ele entregou por você? Por você, por mim. Você acha que ele vai negar alguma coisa para você? Para mim, não vai. Ele fala, se os pais sabem, ele fala dos pais terrenos, sabem dar coisas boas para os seus filhos, ainda mais eu, né? Ainda mais isso que nós pedimos para ele. Aleluia, esse é o nosso Deus, um Deus de amor, né? Um amor que é incomparável. E ali ele estava, creio eu, querendo consolar o coração de Isaías.
você crê. Aleluia. Aleluia. E não adianta, irmãos, é pela fé que nós vamos viver. É pela fé que você vai viver. E ali Isaías, naquele mover, que aquele mover mexeu com o profeta, ele viu a santidade de Deus reinando, né? Ele veio em temor, ele veio em um arrependimento. Se ele temia o povo, o rei da Síria, meu Deus do céu, o rei da Síria perto de Deus não é nada. A gente tem que temer o Senhor, que é o Todo-Poderoso, né? O Senhor, a Bíblia fala que Ele é poderoso, Ele está vestido de majestade, aleluia, que Ele reina, Ele está vestido de majestade, glórias a Ti, Senhor. Então ali Deus se revela, ó Isaías, no meu jeito, né, popular aqui, ó Isaías, eu sou assim, santo, poderoso, eterno, né, justo, eu que julgo, eu que posso prover todas as coisas, apesar de não ter ninguém reinando, apesar de você não ver ninguém, não se preocupe, porque na hora certa vai ter, mas olha para mim, olha para Ele, né? Porque é Ele que reina sobre a tua vida, sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você muitas vezes chora, sofre, Ele está vendo tudo, aleluia. Então nós não estamos sozinhos, irmãos, nós temos que trazer essa verdade para o nosso coração, irmãos. Se você é de Deus e eu sou de Deus, a gente tem que ter essa realidade dentro da nossa vida, porque nós não podemos andar de qualquer maneira. Sabe como que nós temos que andar? Vitoriosos. Aleluia. Glória a Deus. Não abatido, com tristeza, sofrer, todo mundo sofre, passar por lutas, todo mundo passa, mas nós temos um Deus tão glorioso, tão santo, tão maravilhoso, que a gente tem que olhar e falar, realmente, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Aleluia. Para Ele, irmãos, não tem para ninguém, irmãos. Você e Deus é uma maioria. Se você está em Deus, para você e para Ele, não adianta. Você vai vencer. Aleluia. Porque é Ele que te dá vitória. Glórias a Ti. E aí o profeta se vê. E ele vê que ele peca. Ele tem um chamado, né? Deus conta com ele. E ele vê tudo aquilo como é o Deus que ele serve, o Deus que o chamou, o Deus que o capacitou. Ele fala, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou perecendo. Aí ele fala o motivo, ele devia falar coisas que não devia falar, não sei. Deus é que sabe, não estou aqui para julgar o profeta, mas ele fala, né, estou perecendo. E o serafim, ele pega uma brasa ali e toca nos lábios do profeta. E ele fala que a iniquidade dele foi tirada, né? Nós sabemos que o pecado, nós irmãos somos falhos, a palavra de Deus fala que aquele que não peca é mentiroso, porque nós muitas vezes pecamos, nós somos falhos, através de atitudes, de palavras, de pensamentos, de sentimentos, mas nós sabemos que nós pecamos e nós nos arrependemos e nós não queremos ter uma vida de pecado, né? Por isso que ele fala que aquele que é filho de Deus, ele não fala isso, mas estou falando para você agora, se você é filho de Deus, nós temos pecados porque no nosso dia a dia nós somos falhos, mas nós não temos uma vida de pecado, nós não estamos pecando aqui, ali, continuamos pecando como se fosse natural, não, isso não acontece comigo com você. Se você é filho de Deus, eu sou filha de Deus, filho, temos o Espírito Santo. Nós não temos iniquidade. Uma vida de iniquidade é uma vida de pecado deliberado. E você sabe que você está pecando, me perdoa, mas vai pecar de novo, me perdoa. Não, você está consciente de que você está pecando, e esse perdão que você está pedindo, eu, é da boca para fora. Então ali ele falou, o serafim falou para ele, a sua iniquidade, ou seja, esse pecado aí que você disse que está morrendo, que você está perecendo, foi tirado, foi perdoado. Aleluia. Olha que coisa mais linda, irmãos, né? Eu creio que esse homem estava ali na frente, na presença de Deus, com o coração quebrantado, irmãos. Não tem como a gente encontrar com Deus e ficar com o mesmo coração, não é verdade? Irmãos, eu creio que a gente chora mesmo, a gente se quebranta quando a gente está na presença de Deus. E a coisa que eu mais gosto na minha vida é quando eu vou para a presença de Deus, irmãos. Eu estou orando e eu começo a chorar, me quebrantar. Não é chorar de sofrimento, é chorar na presença do Deus maravilhoso que a gente está, que a gente serve, que a gente comunga, que fala comigo, que fala com você. Aleluia. E depois que a gente ora, a gente sai dali. É uma coisa tão tremenda, a gente sai dali renovado, né? Aquele momento que a gente ora, a gente sai outra pessoa, né? A preocupação ficou, caiu por terra, o peso caiu por terra, porque você teve um encontro com Deus. Você teve um encontro com aquele que reina. Você teve um encontro, irmãos, com Ele que é precioso demais, que ninguém deve tirar da minha e da sua vida, por causa da correria do dia a dia, irmãos. Ninguém deve tirar. A gente deve pensar nisso com mais zelo, com mais cuidado. E quando ele é curado, o que acontece? Deus, ele fala, né? Que, vou ler aqui para falar direitinho.
Glórias a ti, Senhor. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É interessante aqui, né, irmãos, porque se ele falava, né, eu sou um homem de lábios impuros, então ele falava algo também, né? E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio do coração, não é isso? Mas o que Deus faz comigo e com você é tão profundo que ele cura o nosso coração, irmãos. Aleluia. Não é simplesmente o que você vai falar ao teu lado, ele tocou na boca, mas na verdade ele tocou no seu coração. Houve o que? Uma libertação do profeta. Irmãos, por isso que a gente fala que todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Dons, né, não salvam ninguém. Deus pode dar um dom de pastor, pode dar um dom de cura, disso, daquilo. O que salva, irmãos, é o nosso coração ser liberto, é o nosso coração ser curado. O que salva é o nosso coração ser íntegro, porque esse dia vai chegar, irmãos, e eu creio que não está demorando não, sabe? Eu não vou ficar aqui pregando prosperidade, irmãos. Eu sei que a prosperidade ela vai fazer parte da tua e da minha vida, porque ele fala: buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então, glória a Deus, nós somos próximos em Jesus. Eu tenho que falar do que me espera. O que te espera? Como está o teu coração? Como está a tua vida? O que me salva, o que te salva é a integridade de acordo com essa palavra. Isso é muito sério. A gente conversa, né, no dia de evangelismo, né, vou tocar novamente nesse assunto, e as pessoas às vezes falam, e a gente presta atenção no que elas falam, porque a gente está aqui para prestar atenção. A gente não está aqui para julgar, irmãos. Mas a gente ouve coisas e vê que a pessoa estava na igreja, de repente saiu da igreja por algum motivo desagradável. Irmãos, pelo amor, né, irmãos? Você não vai ter problema na tua casa, na igreja, no seu trabalho, nunca com ninguém? O que Jesus Cristo tem a ver com isso? Nada. Ele continua sendo bom, continua? Amém. Você está respirando? Esse ar que você respira é dele, é de Deus. Você está se alimentando? É Ele que provê o nosso alimento. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Então, seja o que eu tenho que passar a você, irmão, a gente não pode sair daqui. Se a pessoa é de outro ministério, não pode, irmãos. Nós temos que ser suporte na vida do outro, receber o que Deus tem para dar, nos fortalecer. E se alguém fez alguma coisa contra mim, contra você, a gente tem que perdoar. Não tem que ficar nessa de sair da igreja, de enfraquecer, ir para a porta larga, que pode tudo. Irmãos, pode tudo sim. Só que chega um momento que não vai mais poder tudo. A pessoa vai querer ficar com Deus e não vai poder. Ela vai ter que colher o que ela plantou, né? Então a gente vê que pessoas, às vezes, muitas vezes maduras, que elas são mulheres, falando isso: porque me entristeci, saí da igreja, agora eu estou fraca, meu marido também não está indo na igreja, estou fraca. Irmãos, isso aí, irmãos, para mim, sabe o que é para mim? Deus me perdoa, é desculpa, porque a salvação é individual. A salvação é individual, irmãos. Não adianta a mãe ser pastora, o filho ser pastor, né? Eu falo pastor porque é pastor da palavra de Deus, ser levita, não adianta, irmãos. Deus não tem netos, Deus ele tem filhos, a gente sabe muito bem disso. E isso é real, isso é fato, né? Então, quando eu falo essa palavra, ela corta primeiro aqui para depois cortar em você. Eu também preciso me cuidar. E como, né? Todos nós precisamos nos cuidar, né? E podemos sim, como nós temos aprendido, apesar de toda a falha que nós temos, ser referência sim para as pessoas. Porque aí fala: não, olha para mim, olha para Jesus. Não, olha para você sim, porque você é mulher de Deus, você tem compromisso com Deus, você tem que temor a Deus. Eu vou olhar para você sim, porque é um referencial. Paulo não falava isso? Ele falava para olhar para ele, que ele era um referencial. E ele dizia: não olha para mim, olha para Jesus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas olhem para mim, para você, e vejam Deus na nossa vida. Aleluia. E isso, irmãos, tem que fazer parte de todos nós, da vida de todos nós, dia após dia, nas nossas decisões. Até tem um profeta que fala sobre as nossas atitudes, o que a gente vai decidir, porque todo dia a gente tem que decidir alguma coisa, né? Todo dia a gente tem que tomar uma atitude, mas que essas atitudes, irmãos, sejam alinhadas com a palavra de Deus, porque é isso que vai zelar, vai preservar a minha e a sua salvação. Amém? Aí ele vê, né? Esse homem vê que ele era um homem comum realmente, que ele precisava se arrepender. E nós somos pessoas comuns, precisamos nos arrepender. Mas comuns, entre aspas. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Se você vai lá no capítulo 5, você vê que ele já profetizava. E tem um monte de ai aí. Ai daquele que faz
faz da bênção maldição, né? Ai daquele que faz da maldição bênção. Vai falar um monte no capítulo 5. Ele já era usado por Deus. Só que quando ele olha para ele entende que ele está no mesmo nível daquelas pessoas que estavam errando. Ele profetizava. Por isso que o dom nos salva, irmãos. Se ele não tem aquele encontro com Deus ali naquele momento, se ele não tem aquele encontro sobrenatural, irmãos, ele ia ficar na mesma. Ele ia achar o quê? Eu sou um poderoso, né? Eu profetizo, eu vou ali falar disso, é Deus me usando. Mas ele entendeu que ele estava no mesmo patamar daquelas pessoas, irmãos. E é isso que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, irmãos. Porque só o Senhor que pode abrir o nosso entendimento, só o Senhor que pode mostrar as nossas falhas, só o Espírito Santo que pode nos levar ao arrependimento. Aleluia! E aí eu te digo, o Espírito Santo, ele está à tua disposição. O Espírito Santo está à minha disposição. Ele entendeu que ele precisava, antes de dizer ai de ti, ai de não sei o quê, né, de profetizar, de ser usado por Deus, ele entendeu que ele precisava ser transformado. E ali Deus faz essa pergunta, que era isso que na verdade eu queria ler. Que ele diz assim: glórias a ti, Senhor. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que coisa linda, né? Por nós, que eu creio que ali era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, era um mover ali. E disse Isaías, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, quando nós somos trabalhados por Deus, quando nós realmente queremos ter essa comunhão com Deus, queremos depender dele, fazer a vontade, o que acontece? O nosso eu, ele morre. Às vezes é dolorido, né? A pessoa não quer largar, ela gosta de fazer certas coisas, ela gosta de... mas o eu tem que morrer, para que flua o Espírito Santo de verdade na nossa vida. E aí sim nós vamos sair, nós vamos obedecer o lead do Senhor, e Ele vai curar, Ele vai usar, Ele vai revelar através da tua vida, da minha vida. Mas em primeiro lugar Ele quer tratar de nós, Ele quer tratar de dentro do nosso coração. Aleluia! Porque Ele quer que as pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas. Mas e você que vai levar a palavra? E você que vai levar as boas novas? E você que vai falar que Deus é maravilhoso? Como está o teu coração? Essa também é a preocupação do Senhor, né? Para que você realmente seja um instrumento nas mãos dele. Liberto, aqui nós falamos, né? Eu sou livre, nós cantamos, eu sou livre. Eu fico tão feliz de cantar esse louvor, porque hoje eu sou livre na presença de Deus, glória a Deus. Né? Mas tem que estar todo dia orando, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, para que eu continue firmado na tua palavra, firmado nos teus caminhos. Por quê? Porque ainda não estou nessa carne que vai ser glorificada, você também não está. Então nós temos que depender do Senhor. Olha, o Espírito, nosso Espírito, ele foi salvo, porque o Espírito Santo habita em nós. A nossa alma está sendo salva, porque ela tem que se dobrar ao Espírito. E no final o corpo vai ser glorificado. Então é Espírito, alma e corpo. Enquanto o corpo não for glorificado, e aí a gente vai ter essa luta mais, nós temos que pedir para o Senhor nos ajudar, nos fortalecer. Aleluia. Amém, amados? Amém. Então Deus está preocupado com você, Deus está preocupado comigo. Aleluia. Porque Ele tem planos sobre a tua vida, Ele conta com você, Ele quer te usar, mas Ele quer que por dentro, né, não somente a aparência, por dentro você seja salvo de verdade. Eu também. Amém? Para terminar aqui, foi tão interessante essa semana que eu conheci a Capelli, acho que ela vem aqui. Ela é uma professora, né? E aquelas moças que fazem academia, sabe? Tem gente que faz academia que nem olha para a nossa cara, né? Você fala assim, nossa, que pessoa se acha, né? E aquela moça veio assim, estava lá no salão com a Vitória Vale, eu fui conversar com a Viviane, e ela me apresentou essa moça. Quando essa moça começou a conversar, teve um momento que a gente ficou sozinha, ela começou até, eu vi ali que o poder de Deus mesmo se abrir e tal, por uma vez. Eu falei assim, meu Deus, eu vou falar uma coisa para você, não é para te jogar confete, para honra e glória do Senhor, você é uma moça linda, fora, dentro, porque a gente vê Deus quando você abre a boca.
E é assim que a gente tem que ser. As pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Não é uma coisa de aparência que a pessoa está vestindo, que a pessoa está usando, não. É de dentro para fora. Amém? Então que realmente cada um aqui seja um canal desobstruído para o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida, em todas as áreas. E se por acaso tem alguma coisa que ainda te prende e que você fala, Senhor, eu estou perecendo diante da tua palavra, diante da tua glória, mas você não está perecendo diante do amor dele. Nunca, jamais. Então eu creio que se você tiver alguma situação difícil, que Deus precisa tratar na tua vida, Ele está aqui nessa noite, irmãos. O mesmo Deus que se revelou para o profeta Isaías, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Ele é eterno e Ele continua sendo um Deus de amor. Aleluia. E eu vou pedir para o pastor Marco, ele está aqui louvando, eu vou pedir para você ficar em pé. E se você precisa, né, dessa brasa viva do altar de Deus, que eu creio que é do próprio Espírito Santo, não sei em que área, mas tocando na sua vida, para te abençoar, né, para te restaurar, para te fazer uma nova pessoa, irmãos. Não deixa passar esse momento. Aleluia. Porque esses momentos na presença do Senhor são únicos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. E é pela fé. Glórias ao Teu nome, Pai. Aleluia. Não importa o tamanho da igreja, não importa nada disso, é pela fé. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Feche os Teus olhos. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Porque o Senhor continua falando conosco, Pai. Oh, Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E nós não queremos sair de qualquer maneira. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus, Pai, que abençoa de várias maneiras, porque Tu és poderoso sobre toda e qualquer situação da nossa vida, Pai. Senhor, nós abrimos nosso coração para o Senhor, Pai, pedimos, vem restaurar a nossa vida, Pai, restaura a vida de cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, as áreas, Pai, que não estão fluindo vida. O Senhor conhece as áreas, Pai, que estão perecendo, como Isaías, Pai. Oh, Deus, mas nós sabemos que Tu também tem a provisão, Tu tem a providência para nos tocar, Pai. Oh, Deus, para nos dar a virtude do Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu venho pedir essa virtude sobre cada um dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Aleluia. Fala com o Senhor, abre o teu coração, porque é você Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Glória a Deus. Irmãos, se você quiser vir aqui, Para eu vou pedir para o pastor Valdemir e para a missionária Tina vir aqui à frente também. A gente está orando. Se você quiser oração, vem aqui à frente. Quando Aleluia. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado
Glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está no céu. Pai, estamos aqui, meu Pai, mais um mês, Senhor amado, participando, meu Pai amado, desta ceia. Pai, mais um mês, Senhor amado, o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos livrando, meu Pai, das garras de Satanás. Que a todo tempo, Pai, tenta nos tirar, meu Pai amado, da Tua presença. Mas o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos livra, meu Pai amado, da investida do inimigo, Senhor. Pai amado, toma, meu Pai amado, esse pão aqui, meu Pai. Nós vamos, meu Pai, fazer menção do seu corpo, Senhor amado, que foi ali, meu Pai, chicoteado, que foi ali, meu Pai, pisoteado, meu Pai amado, por nós, Senhor. Foi o Senhor que levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, Senhor amado. Pai amado, agora nós estamos aqui, meu Pai, consagrando este pão, meu Pai, no teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai querido, aqui estamos mais um mês, Senhor, o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Deus, mais um mês de vitórias, Senhor, pelo corpo de vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontra nessa noite. Eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e por mais aquilo, Pai, que o Senhor vai fazer em nome de Jesus, Pai. O ano ainda não acabou, Senhor. Tem muitas das coisas ainda para que o Senhor venha dar para cada um dos meus irmãos que aqui está essa noite, Senhor. Tem presente para cada um em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do presente, Senhor. É o Senhor Deus que faz tudo sobre as nossas vidas. Deus, alimentar país em suco de uva, Senhor. Pai, que cada um dos teus servos que vier tomar, Senhor, aqui é o teu sangue, Senhor, é o teu corpo, Senhor. Aquele que houver alguma enfermidade, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha tirar tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, Pai. Aqui está consagrado, em nome de Jesus, esse suco de uva. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de
situações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrirem o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se refletirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia. Irmão, segura aí o pão, amém? Glórias a Ti, Senhor. Vou estar lendo aqui. Ainda não é para você beber o cálice nem comer o pão. Está escrito assim no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aleluia, Senhor. Então, amados, nós vamos agora, em nome de Jesus, você vai pegar o pão, levanta-se o pão, está escrito: tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Coma do pão, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, onde nós reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Que tudo aquilo, Senhor, não foi em vão, que cada um de nós, Senhor, tenha isso no coração e nunca tire do coração. Sim, o sacrifício vivo, e que nós temos agora acesso ao Pai. Voltamos novamente à presença do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Glória a Deus. Levante o cálice, igreja. Tendo dado graças, o partiu. Ai, gente, perdão. Desculpa. Oh, glória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Beba do cálice, irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai querido, por mais uma participação do Teu corpo e do Teu sangue. Que Tu continue derramando da Tua graça, do Teu poder sobre nossas vidas. Que Tu continue nos fortalecendo na Tua força e no Teu poder, para que possamos, ó Pai, passar por todas as circunstâncias, por todos os obstáculos, porque a Tua palavra diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas Tu venceu e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Ti, que Tu continue conosco, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar, né, irmãos, aqui agora, se você quiser colocar alguma coisa diante dessa mesa. É uma
fé que a gente faz. Quem quiser vir orar, viu? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Todo-Poderoso, o qual foi dito hoje